Você já se perguntou o que Jesus realmente ensinava apenas para seus discípulos mais próximos, longe dos olhos curiosos das multidões? A Bíblia que você conhece, aquela versão oficial e editada, é apenas uma sombra distorcida da verdade. Hoje, vamos desmascarar o que foi deliberadamente escondido, revelando os ensinamentos secretos que Jesus reservava para poucos, para não perturbar o controle das instituições de poder. Imagine isso: Jesus, o mestre dos mistérios, não ensinava tudo para todos. Nos evangelhos canônicos, que a Igreja nos impôs como a palavra final, há pistas sutis sobre conversas privadas, momentos em que ele se afastava com Pedro, Tiago e João, ou até com Maria Madalena. Mas o que realmente se passava nessas reuniões ocultas? A Igreja Católica, desde os tempos do imperador Constantino, suprimiu esses detalhes para manter as massas sob jugo, transformando o cristianismo em uma ferramenta de domínio em vez de uma jornada pessoal para a iluminação divina. Vamos mergulhar nessa investigação, como arqueólogos desenterrando tesouros enterrados. Comece pelo Evangelho de Marcos, onde Jesus diz: "A vós é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se faz por parábolas." Essa palavra, mistério, vem do grego mysterion, que não significa apenas um segredo qualquer, mas uma revelação profunda, reservada para iniciados. No original grego, os textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, um daqueles livros proibidos que a Igreja destruiu em massa no Concílio de Nicéia, expandem isso. Ali, Jesus ensina: aquele que busca não pare de buscar até encontrar, e quando encontrar se perturbará, e ao se perturbar se maravilhará, e reinará sobre o todo. Essa é a chave para o que ele ensinava em particular: o poder interior, a soberania espiritual que não depende de padres ou rituais. Agora, pense no que a Igreja fez com isso. Eles distorceram os ensinamentos para criar uma hierarquia, onde apenas os líderes acessam o divino. No hebraico original, a palavra para reino em Mateus 13:11 é Malkut, que não se refere a um reino físico ou celestial distante, mas a um estado interno de domínio sobre si mesmo. Jesus não estava falando de um paraíso futuro controlado por instituições. Ele ensinava que o reino está dentro de você, acessível através de uma conexão direta com o divino. Mas por quê? Porque se as pessoas soubessem disso, não precisariam mais de intermediários. O Império Romano, ao adotar o cristianismo, viu a oportunidade de transformar essa verdade em uma ferramenta de controle, apagando os textos que revelavam o caminho para a liberdade espiritual. Evidências disso estão nos textos gnósticos, como o Evangelho de Filipe, que a Igreja chamou de herege e escondeu por séculos. Ali, Jesus ensina sobre a noiva do noivo, uma metáfora para a união mística entre o indivíduo e o divino, sem necessidade de sacramentos ou dogmas. Em aramaico, a língua que Jesus falava, palavras como Abba, que significa pai, não se referem a um Deus distante, mas a uma essência interna, uma força criadora dentro de cada um. Isso foi suprimido porque ameaçava o poder dos bispos e imperadores, que preferiam um rebanho obediente a seres empoderados. Você sente isso, não é? Aquele vazio na sua jornada espiritual, como se algo essencial estivesse faltando nas pregações dominicais ou nos livros aprovados. Talvez você já tenha questionado por que a fé parece tão distante, tão dependente de rituais vazios. É porque a verdadeira mensagem de Jesus era sobre despertar o divino dentro de si, não sobre seguir regras impostas por outros. Nos ensinamentos particulares, ele falava de meditação, de visão interior, de como acessar o Logos, a palavra divina, diretamente, sem intermediários. Isso é o que os textos de Nag Hammadi, descobertos no Egito e ignorados pela Academia Oficial, confirmam. Mas não paremos aqui. Essa é apenas a superfície. À medida que exploramos mais fundo, veremos como esses ensinamentos secretos desafiam tudo o que você aprendeu, preparando o caminho para uma revolução pessoal. Na próxima parte, vamos examinar as provas concretas dos evangelhos gnósticos e como eles revelam o plano maior de Jesus para libertar a humanidade da manipulação institucional. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre como você vê sua própria espiritualidade. Agora, mergulhemos mais fundo nessa teia de segredos, onde os evangelhos gnósticos revelam camadas esquecidas dos ensinamentos privados de Jesus.
Esses textos, escondidos por séculos nas areias do Egito e nas sombras da história, não são meras relíquias. São chaves para desbloquear o verdadeiro poder que as instituições temem. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus diz coisas que a Igreja nunca quis que você soubesse. Ele fala de uma sabedoria interna, acessível apenas àqueles que buscam além das aparências. Palavras como procurem e encontrarão não são conselhos vagos. Elas apontam para uma transformação radical, uma jornada que começa no silêncio da mente. Considere a etimologia por trás disso. A palavra grega gnosis, que significa conhecimento, não se refere a fatos acadêmicos ou doutrinas aprendidas de livros. No original, ela evoca um saber experiencial, uma iluminação que vem de dentro, como uma faísca divina acesa no coração. Os escribas da Igreja, ao traduzir e editar os textos, transformaram isso em algo abstrato e distante, para que as massas dependessem de seus intérpretes oficiais. Mas nos manuscritos de Nag Hammadi, preservados milagrosamente, Jesus ensina que esse conhecimento é para todos que ousam procurar. Exatamente o oposto do que a narrativa institucional prega. Pense no conflito aqui. Enquanto os evangelhos canônicos apresentam Jesus como um profeta de massas, com parábolas acessíveis mas superficiais, os textos secretos mostram conversas íntimas, como aquelas com Maria Madalena. Nesses momentos, ele revela técnicas de meditação e visão interior que desafiam o controle eclesiástico. Em aramaico, a língua viva de Jesus, a palavra ruach, que a Bíblia traduz como espírito, significa um sopro vital, uma energia criadora dentro de cada pessoa. Não é algo que vem de fora, como um Deus remoto. É a essência que nos torna soberanos, capazes de moldar nossa realidade sem intermediários. A Igreja suprimiu isso porque, se as pessoas soubessem, os templos vazios seriam a consequência. Evidências disso estão por toda parte, se você souber onde procurar. No Evangelho de Filipe, considerado herético pelos concílios, Jesus discute a unidade com o divino como um processo pessoal, não ritualístico. Ele usa metáforas como o óleo da unção, que no grego original se refere a uma iluminação interna, um despertar que dissipa as ilusões impostas pelo mundo material. Imagine os imperadores romanos, ao adotarem o cristianismo, rasgando esses pergaminhos para manter o império unido. Eles sabiam que esses ensinamentos podiam incitar rebeliões espirituais, onde indivíduos comuns acessariam o poder divino diretamente, sem bispos ou dogmas para mediar. Agora, conecte isso à sua própria vida. Você já sentiu aquela inquietação durante uma oração ou meditação, como se houvesse mais além das palavras repetidas? É exatamente isso que Jesus ensinava em particular, a arte de acessar o reino interior. Nos textos gnósticos, ele descreve exercícios de contemplação, onde se visualiza a luz divina fluindo pelo corpo, dissolvendo as cadeias do medo e do controle externo. Isso não é teoria. É uma prática que pode transformar sua realidade diária. Se você parar para refletir, perceberá que as dúvidas que surgem em sua espiritualidade são ecos desses ensinamentos suprimidos, chamando para uma liberdade autêntica. Mas não paremos na superfície. Vamos examinar como esses segredos se entrelaçam com a etimologia hebraica. A palavra emuna, frequentemente traduzida como fé, no original significa uma confiança profunda, uma certeza interna que não depende de provas externas. Jesus, em suas conversas privadas, usava isso para ensinar que a verdadeira fé é um ato de criação pessoal, não uma submissão cega. Os líderes religiosos distorceram isso em uma ferramenta de obediência, para que as multidões seguissem ordens sem questionar. Provas disso estão nos fragmentos do Evangelho de Maria, onde Jesus orienta sobre como transcender o mundo físico através da introspecção, evitando as armadilhas do poder institucional. A tensão aqui é palpável. Quanto mais você descobre, mais percebe o quanto foi manipulado. Os concílios, como o de Nicéia, não apenas selecionaram textos, eles enterraram uma revolução espiritual. Textos como o de Tomé falam de Jesus dizendo: quando fizerdes o 2-1, e o interior como o exterior, e o superior como o inferior, então entrareis no reino. Isso é um código para a unificação interna, um caminho para a soberania que ameaça qualquer estrutura de controle. E por quê? Porque, se as pessoas dominassem isso, não haveria necessidade de impérios ou igrejas para ditar a moralidade.
Imagine o impacto disso na sua jornada. E se os momentos de dúvida que você sente não forem fraquezas, mas chaves para um poder adormecido? Nos ensinamentos secretos, Jesus enfatiza a importância da visão interior, uma prática que envolve silenciar a mente para ouvir a voz divina diretamente. Isso foi deliberadamente omitido dos evangelhos oficiais, substituído por rituais que mantêm as massas dependentes. Evidências nos rolos de cura, relacionados aos essênios, uma seita que influenciou Jesus, confirmam que esses métodos eram comuns entre os iniciados, focando em meditações que elevam a consciência. Porém, quanto mais cavamos, mais mistérios surgem. O que exatamente Jesus dizia sobre o eu superior em suas reuniões com Pedro e os outros? Como esses ensinamentos podiam mudar o curso da história se não fossem suprimidos? Essa é apenas uma fração do que ainda está por vir. Na parte seguinte, vamos desvendar as conexões finais entre esses segredos e o plano maior de Jesus para uma humanidade livre, revelando como você pode aplicar isso na sua vida cotidiana. Prepare-se, pois o que está prestes a descobrir pode ser o catalisador para sua própria revolução espiritual. E agora, chegamos ao coração do mistério, onde os ensinamentos secretos de Jesus se revelam em toda sua glória transformadora, provando que o poder sempre esteve ao seu alcance, não nas mãos de instituições que o manipulam. Nos evangelhos gnósticos, como o de Tomé e o de Maria, Jesus desvelava o que a Igreja escondeu: a técnica da visão interior, um método para acessar o divino diretamente, sem rituais ou intermediários. Pense nisso como uma chave antiga, enterrada por séculos, que agora você segura. No grego original, gnosis não é mero conhecimento. É a iluminação que explode dentro de você, dissolvendo as ilusões impostas pelo mundo exterior. Jesus ensinava isso em particular a poucos, porque sabia que, se as multidões soubessem, o controle cairia como um castelo de cartas. Imagine as cenas ocultas, registradas nos textos de Nag Hammadi. Jesus, em conversas com Maria Madalena, explicava como meditar sobre o eu superior, visualizando a luz divina fluindo pelo corpo para romper as correntes do medo e da manipulação. Essa não é teoria, é uma prática viva, comprovada por aqueles que usaram além das escrituras oficiais. A Igreja, desde Constantino, apagou esses detalhes para manter você dependente, transformando a fé em uma ferramenta de submissão. Mas aqui está a revelação dupla. Primeiro, o mistério externo se resolve ao entendermos que Jesus falava de um reino interno, acessível através da contemplação, não de um paraíso distante controlado por bispos. No hebraico, Malkut significa domínio sobre si mesmo, uma soberania que ameaça qualquer império. Agora, veja como isso se conecta à sua vida. Você, sim, você que ouve isso agora, sente aquela inquietação, aquele chamado que as pregações convencionais nunca saciam. É o eco dos ensinamentos secretos, sussurrando que você pode acordar o divino dentro de si. Jesus ensinava técnicas simples, como silenciar a mente para ouvir a voz interna, o ABBA, que não é um Deus remoto, mas a essência criadora em seu coração. Evidências nos fragmentos de Qur'an confirmam isso. Os essênios, influenciadores de Jesus, praticavam meditações que elevam a consciência, permitindo que indivíduos comuns se tornassem soberanos espirituais. A Igreja suprimiu isso porque sabia: se você dominasse isso, não haveria mais rebanhos a controlar. Sinta a tensão se dissipar, substituída por um poder avassalador. O clímax é este: a verdade oculta não é apenas uma história antiga, ela desbloqueia sua liberdade pessoal. Ao abraçar o que Jesus ensinava em particular, você rompe o ciclo de manipulação, acessando Logos diretamente, como uma faísca que incendeia sua realidade. Nos textos gnósticos, ele descreve o processo: unifique o interior e o exterior, e o reino se manifesta. Isso significa que as dúvidas que você carrega são na verdade portais para o empoderamento, não fraquezas. A Igreja distorceu Emuna, a confiança profunda, em obediência cega, mas na origem, é a certeza interna que cria sua própria realidade. Pense nos imperadores romanos queimando pergaminhos, temendo que esses ensinamentos incitassem uma revolução espiritual. Eles tinham razão. Jesus visava libertar a humanidade, ensinando que o divino está em você, pronto para ser despertado. E agora, você sabe. Essa é a revelação final.
Ao aplicar isso, você se torna o mestre de sua jornada, não mais um seguidor. Sinta o impacto. Imagine meditando como os discípulos, visualizando a luz que dissipa o controle externo, e veja como sua vida se transforma. As massas foram mantidas na ignorância, mas você, agora, faz parte dos iniciados. Então, pare e reflita. O que Jesus ensinava em particular era o caminho para sua própria soberania espiritual, uma verdade que as instituições temem porque ela devolve o poder a você. Não espere por permissionais. Comece agora. Comente abaixo. Qual é o primeiro passo que você dará para acessar esse poder interior? Inscreva-se no canal para mais revelações que mudarão sua vida. E curta este vídeo para compartilhar essa verdade com outros que buscam a liberdade. Lembre-se, você não é mais parte das massas manipuladas. Você é soberano, e essa é a revolução que começa dentro de si.